Milionário empurra mulher grávida em cadeira de rodas no trilho do metro na cidade de São Paulo. Todos que estavam lá ficaram em choque. Ninguém entendeu o que levou aquele homem de terno caro a fazer aquilo. Em plena estação C, no centro pulsante de São Paulo, ele empurrou uma mulher grávida em uma cadeira de rodas direto para os trilhos do metrô. O silêncio da multidão foi quebrado por um único grito. Não o dela, mas de alguém que conhecia a verdade por trás daquele acidente. A manhã era típica na estação da Sé. Uma massa humana em movimento constante, passos apressados, buzinas distantes e anúncios cortando o ar com ecos metálicos. Entre a pressa e o caos, o som dos trilhos vibrava como uma pulsação subterrânea da cidade. Mas naquela manhã, algo extraordinário se escondia sob a aparência rotineira. Carolina segurava firme a alça de sua mochila, enquanto empurrava com dificuldade a cadeira de rodas enferrujada. Grávida de 7 meses, sozinha no mundo, havia aprendido a fazer do asfalto o seu lar e da esperança sua única companhia fiel. Tinha perdido os pais num acidente brutal e sido abandonada pelo pai de seu filho. Restava-lhe apenas a força de continuar, uma força que, mesmo silenciosa, era imensa. Na plataforma oposta, Otávio Bernardes observava tudo de longe. O terno impecável, o relógio suíço e a indiferença no olhar contrastavam com o ambiente. Era bilionário, herdeiro de uma incorporadora de luxo e estava ali apenas para uma ação publicitária de imersão social. Seu desconforto era visível, como se aquele lugar e aquelas pessoas fossem parte de um teatro de realidade que ele fingia compreender. O olhar de Carolina cruzou o dele por um breve segundo. Foi rápido, mas suficiente para acender um incômodo. Era como se, mesmo cercado de poder, Otávio tivesse se sentido pequeno diante daquela mulher frágil, mas indestrutível. O trem se aproximava, rangendo como um aviso. As portas se abriram e a multidão se empurrou para dentro dos vagões. Carolina esperava, sabia que teria de entrar por último, se houvesse espaço. Ao seu lado, um cachorro vira-lata, magro e sujo. A observava com olhos atentos. Ninguém sabia de onde ele tinha vindo. Ele simplesmente começou a segui-la semanas atrás e nunca mais a deixou. Ela o chamava de Valente. Naquele instante, um empurrão violento quase a fez tombar. Alguém gritou. Um barulho seco ecoou na plataforma. Um homem de meia idade havia caído nos trilhos. Tudo aconteceu rápido demais. Otávio, inicialmente paralisado, viu o corpo no trilho e o trem se aproximando. A multidão recuou. Carolina tentou avançar com sua cadeira, mas foi empurrada para trás. Valente latiu desesperadamente. E então, sem que ninguém esperasse, o cachorro saltou nos trilhos. Um segundo de silêncio. O vira-lata puxou a camisa do homem caído com os dentes, tentando arrastá-lo. Ele se esforçava, mas não conseguia sozinho. Carolina, em um impulso que parecia mais forte que ela mesma, deixou a cadeira e se jogou no chão, tentando alcançar a borda do trilho. Suas mãos tremeram, o corpo pesava, mas ela gritou por ajuda. Otávio, sem saber por quê, correu. Pela primeira vez em anos, agiu sem pensar no lucro, no marketing ou na aparência. Ele se ajoelhou ao lado de Carolina e juntos, com o auxílio desesperado de Valente, puxaram o homem para fora dos trilhos. Segundos depois, o trem passou com um estrondo que fez tudo vibrar. A plataforma mergulhou em silêncio. A multidão, antes indiferente, agora os observava boquiaberta. O homem salvo, ainda grogue, murmurava agradecimentos. Valente lambia o rosto de Carolina, como se soubesse que ela era a verdadeira heroína da manhã. Otávio sentou-se no chão, ofegante. Seus olhos encontraram os de Carolina mais uma vez, mas desta vez algo havia mudado. A frieza habitual deu lugar a uma confusão interna que ele não sabia nomear. Pela primeira vez, ele viu alguém além de si mesmo.
Minutos depois, funcionários da estação chegaram. O socorro foi acionado. Carolina voltou à sua cadeira com ajuda, mas sua respiração ainda era curta. Um funcionário tentou afastar Valente, mas Otávio o impediu. Ele é com ela, disse sem pensar. Horas depois, em seu escritório espelhado, Otávio revia as imagens da câmera de segurança. A cena da mulher grávida se arrastando no chão, do cachorro pulando nos trilhos, dele mesmo ajoelhado. Pela primeira vez, as lágrimas vieram sem aviso. No dia seguinte, o telefone de Carolina tocou. Um número desconhecido. Ela atendeu com receio. Do outro lado da linha, uma voz pausada. Olá, Carolina. Aqui é Otávio Bernardes. Você não me conhece bem, mas eu conheci você ontem. Silêncio. Gostaria de oferecer uma vaga de trabalho remoto, com suporte para que possa cuidar do seu bebê. E, se me permitir, gostaria de ajudar com o Valente também. Carolina levou um tempo para responder. Lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto. Olhou para o cachorro ao seu lado, que dormia tranquilo. Eu aceito, mas só se ele vier junto. É claro, respondeu Otávio, e pela primeira vez sorriu de verdade. O grito engolido pela sinfonia metálica da estação foi quase imperceptível, mas os olhos de Carolina diziam tudo. Desespero, incredulidade e uma última súplica muda. Seu corpo tombou junto com a cadeira de rodas, mergulhando nos trilhos como em câmera lenta. Por um instante, o tempo pareceu parar. Os rostos que passavam apressados congelaram. As bocas se abriram, mas nenhum som saiu. A plataforma da Sé, antes pulsante, foi tomada por um silêncio aterrorizante. O trem se aproximava. Valente, o idseto vira-lata que nunca a deixava, latiu com fúria, correndo em círculos, tentando descer, mas barrado pela multidão. Ele chorava, uivava, arranhava o chão como se quisesse cavar um túnel até ela. Seus olhos selvagens estavam cravados em Otávio. Otávio, por sua vez, estava imóvel. O braço ainda estendido, a mão trêmula após o impulso. Seu rosto não revelava culpa, apenas confusão. Era como se sua mente tentasse racionalizar o que acabara de fazer. Seu assessor, horrorizado, balbuciava algo incompreensível. Ela caiu? Sussurrou alguém. Ele empurrou, gritou outra voz. E então, como se um estalo trouxesse todos de volta à realidade, houve movimento. Correria, gritos. Alguém pulou nos trilhos. Outro ligou para a emergência. Valente saltou da plataforma num impulso, ignorando os braços que tentaram detê-lo. Lá embaixo, Carolina estava deitada de lado, com a barriga visivelmente contraída, os olhos entreabertos. O impacto havia sido forte, mas o trilho acolchoado de poeira e lixo urbano lhe dera tempo, precioso tempo. Tempo suficiente para ver o vulto peludo se aproximando. Valente, seu guardião. Ele a cheirava, a lambia, empurrava com o focinho, como se dissesse: fica comigo, não desiste agora. O trem se aproximava, rápido. Foi nesse segundo que um jovem funcionário da estação, Rafael, surgiu correndo, gritando para cortar a energia. Outro agente pulou atrás dele e juntos, com a ajuda de 2 passageiros, puxaram Carolina com esforço quase sobrenatural. Valente, relutante, foi içado em seguida, nos braços de um senhor que chorava sem saber por quê. O trem passou. O vento quente que ele deixou para trás parecia carregar consigo o próprio hálito da morte. A multidão explodiu em aplausos e lágrimas, mas não havia alívio. Havia indignação, e ela tinha um nome: Otávio Bernardes. Uma mulher apontou para ele, a voz embargada. Foi ele, eu vi, ele empurrou. Outros confirmaram, hesitantes. No início, depois convictos. O assessor de Otávio tentava contornar, negar, sussurrava ao ouvido do empresário.
A câmera precisa sumir com a câmera da plataforma agora. Mas era tarde demais. Um jovem com celular em mãos já postava nas redes. Bilionário empurra grávida nos trilhos do metrô. Cão vira-lata e funcionários salvam sua vida. Em minutos, a história viralizava. Em menos de uma hora, o nome de Otávio Bernardes era trending topic com palavras como monstro, tentativa de homicídio e covardia. Enquanto os paramédicos atendiam Carolina, ela mantinha os olhos abertos. Doía respirar, mas mais doía a alma. Não pela queda, mas pelo olhar frio de Otávio, pela maneira como ele a descartou como quem empurra um saco de lixo. Valente-se, deitou ao lado da maca, recusando-se a sair. Um paramédico tentou afastá-lo, mas Carolina sussurrou. Ele... vem comigo. E assim foi. Horas depois, já no hospital, Carolina recebia a notícia de que, milagrosamente, o bebê estava bem. Havia hematomas, mas nada interno grave. Ela segurou o ultrassom com as mãos ainda trêmulas, as lágrimas molhando o papel. E então, uma enfermeira entrou correndo. Moça, você está na TV. É você. Essa história. O país inteiro está falando de você. Carolina mal compreendia, mas já escutava os murmúrios nos corredores. A mulher que sobreviveu à crueldade. A mãe que foi salva por um cachorro. O milagre do metrô. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Otávio se trancava em seu apartamento luxuoso, cercado de telas, advogados e assessores, tentando apagar o fogo que crescia como um incêndio sem controle. Seus olhos, antes frios, agora tremiam com algo novo. Medo. Medo do cancelamento, da prisão, do julgamento público. Mas havia algo mais. À noite, sozinho em seu escritório, ele reassistiu ao vídeo que já tinha mais de 5 milhões de visualizações. E pela primeira vez viu o olhar de Carolina. Viu a expressão de Valente. E viu o próprio reflexo. Um homem vazio, que perdeu a humanidade em nome do lucro. Ele desligou a tela e chorou. O ranger ensurdecedor dos trilhos parecia perfurar o chão, o ar e os nervos de quem estava ali. Um segundo antes do trem atingir o ponto do impacto inevitável, Rafael, um estudante de enfermagem de apenas 22 anos, pulou para dentro dos trilhos como se o tempo tivesse se dobrado a seu favor. Ele não pensou, apenas reagiu. Com as mãos trêmulas, agarrou Carolina pela parte de trás da blusa e, num esforço desesperado, puxou-a para longe dos trilhos. O corpo dela estava mole, o olhar perdido. Valente, o cão vira-lata que nunca a deixava, pulou logo em seguida, latindo, como quem ordenava pressa ao herói improvável. Em um último impulso, Rafael se lançou para cima da plataforma com Carolina nos braços. E então o trem passou. O motorista, ao avistar os corpos nos trilhos, ativara os freios de emergência. Mas era tarde demais para parar. A composição arrastou faíscas, fumaça e gritos consigo. O silêncio que se seguiu foi mais aterrador que o barulho do impacto. A multidão da estação da Sé havia se transformado num turbilhão de pânico. Gente corria, chorava, se abraçava. Outros, com celulares em punho, filmavam o cenário em choque. Carolina, deitada no chão frio da plataforma, tremia. Suas mãos buscavam instintivamente a barriga. Chorava baixinho, sem entender se era de medo, dor ou puro alívio. Rafael segurava sua mão, suado, sujo, mas inteiro. Você tá bem? Você tá segura? Tá me ouvindo? Disse ele, com a voz trêmula. Valente deitou ao lado dela, lambendo seu rosto como se quisesse costurar as feridas invisíveis que só um coração entende. Seus olhos encaravam todos à volta com desconfiança. E quando pousaram sobre Otávio, o cão rosnou. Otávio Bernardes, até então imóvel, limpava as mãos no lenço de linho que guardava no bolso do paletó.
Seus olhos passeavam pela multidão como se buscassem uma brecha de fuga. Foi um acidente, ela perdeu o equilíbrio, disse em voz baixa. Um de seus seguranças se aproximou. Senhor, precisamos sair. Está tudo sendo filmado. Mas era tarde. Um grito partiu do outro lado da plataforma. Eu vi, ele empurrou, eu gravei tudo. Uma mulher com os olhos arregalados e um celular nas mãos apontava direto para Otávio. O vídeo, capturado do ângulo exato, mostrava nitidamente a mão dele no encosto da cadeira e o impulso. A gravação já circulava nas redes. Em minutos, a hashtag Mais que isso, Justiça por Carolina se espalhava como pólvora. Otávio recuava com calma, mas seu rosto já começava a transparecer o desconforto. Não era mais o homem intocável. Era o homem que tentou matar uma grávida. E agora havia testemunhas, provas, emoções. Policiais chegaram correndo. A multidão se dividia entre os que queriam linchar o bilionário e os que se mantinham em choque. O policial encarregado perguntou em voz firme: Alguém pode confirmar o que aconteceu? Ele empurrou, gritou um jovem. Eu vi também. Eu tenho o vídeo, completou a mulher com o celular. Otávio tentou se aproximar. Isso é um mal-entendido. A cadeira deslizou. Eu tentei segurar, mas antes que pudesse concluir, Valente avançou. Com um rosnado grave e cheio de fúria, o cão saltou em sua direção, impedido por Rafael, que o conteve com esforço. Carolina, ainda no chão, ergueu a mão e murmurou. Deixa, ele sabe. O policial se aproximou de Otávio. Senhor, por favor, nos acompanhe até a delegacia para esclarecimentos. O magnata congelou. Pela primeira vez, não havia uma resposta pronta, um advogado, um plano. O escudo do poder parecia falhar diante da força implacável da verdade. Enquanto isso, Rafael permanecia ao lado de Carolina. Os paramédicos chegaram. A maca foi posicionada. Carolina foi cuidadosamente levantada, sob aplausos discretos de algumas pessoas emocionadas. Antes de ser colocada na ambulância, ela segurou a mão de Rafael e olhou nos olhos dele. Você me salvou. Ele sorriu, os olhos úmidos. Não fui só eu, foi você, e esse carinha aqui também. Olharam para Valente, que abanava o rabo, mas mantinha a guarda alta. O herói de 4 patas não sairia de perto dela por nada no mundo. Naquela noite, a história já estava em todos os jornais. Milionário tenta matar grávida no metrô. Salva por um herói anônimo e seu cão de rua. O Brasil se comove com Carolina. Mas, enquanto o país discutia justiça, ódio de classe e coragem, Carolina descansava em um leito simples de hospital. Cercada pelo silêncio, Rafael sentado a seu lado e Valente aos seus pés. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas agora ela tinha algo que não carregava há muito tempo. Gente do seu lado. E sem saber, estava prestes a descobrir que seu fiel cão não era apenas um amigo, mas a chave de um passado esquecido que mudaria tudo. Horas depois do incidente, enquanto Carolina repousava no hospital com Valente a seu lado e Rafael em silêncio ao pé da cama, o mundo lá fora fervia. A notícia havia ultrapassado os limites do Brasil e tomado as redes internacionais. A imagem da mulher grávida sendo puxada dos trilhos por um estudante e um cão de rua se tornara símbolo de esperança, enquanto a figura de Otávio Bernardes era estampada com títulos como O Bilionário que Empurrou o Futuro. Mas o que ninguém esperava era o segundo vídeo. Gravado por uma câmera de segurança lateral, o novo ângulo não deixava dúvidas. Não havia empurrão acidental, tropeço ou hesitação. Otávio havia parado, olhado. Seus olhos fitaram Carolina, por exatos 5 segundos antes de estender o braço e empurrá-la para a morte. A internet explodiu. Comentários, teorias, ódio. Monstro, frio, classe contra classe. Assassino de terno. O vídeo se tornou uma bomba ética e social. E então, uma mulher idosa surgiu no meio da tempestade. Era uma senhora franzina,
de olhar firme e rugas que contavam décadas de silêncios. Seu nome, Dona Marinalva, ex-governanta da família Bernardes por mais de 20 anos. A mulher apareceu na porta de uma emissora com uma pasta de papéis antigos e uma voz embargada pela verdade guardada por tempo demais. Eu vi essa menina pequena, Carolina, crescer correndo pela cozinha da mansão. A mãe dela, Dona Teresa, foi cozinheira da casa por quase uma década. Honesta, trabalhadora. Mas um dia, Otávio a acusou de roubo. Disse que sumiu um bracelete da mãe dele. E ela foi mandada embora, sem chance de defesa. As câmeras se voltaram para ela. Teresa caiu em depressão. Nunca mais se recuperou. Morreu em um quartinho de aluguel na Zona Leste. Carolina devia ter uns 12 anos na época. E agora, ele reencontra a filha daquela mulher e empurra ela nos trilhos, como se estivesse tirando um inseto do caminho. O impacto foi sísmico. As manchetes mudaram de tom. A verdade escondida por décadas. Vingança ou apagamento? Otávio conhecia Carolina. No hospital, Rafael entrou no quarto com o celular em mãos, o rosto pálido. Carolina, você precisa ver isso. Ela olhou para a tela. As palavras de Dona Marinalva ecoaram. No vídeo. E então seu rosto empalideceu. Suas mãos apertaram os lençóis. Ela não lembrava do rosto de Otávio da infância, apenas das histórias da mãe, de como chorava pelas noites, da humilhação que nunca entendeu. Mas agora tudo fazia sentido. Ele sabia quem eu era, murmurou. Sabia. Valente soltou um gemido baixo, como se tivesse compreendido. Como se sentisse a dor antes mesmo que Carolina percebesse que havia passado uma vida inteira tentando sobreviver à sombra de uma injustiça. Naquela noite, Otávio Bernardes foi detido para depoimento sob forte esquema de segurança. As câmeras captaram sua entrada na delegacia, o terno amarrotado, os olhos sem brilho. Pela primeira vez, não havia arrogância. Só um silêncio carregado de algo mais profundo, o peso da consciência. Em sua cela temporária, sozinho, Otávio revia imagens antigas em sua mente. Lembrava da menina escondida atrás do balcão, das risadas da mãe na cozinha. Lembrava do bracelete que, tempos depois, foi encontrado no quarto da própria irmã, mas que ele nunca se importou em usar como prova da inocência de Teresa. Porque, para ele, naquela época, elas não importavam. Mas agora, elas estavam em todos os lugares. No noticiário, nas ruas, no rosto daquela mulher nos trilhos, na mãe morta que ele nunca sequer se desculpou por ter arruinado. Enquanto o país se dividia entre choque, fúria e compaixão, Valente se enroscava mais uma vez aos pés da cama de Carolina. Ele parecia inquieto, como se sentisse algo que os humanos ainda não sabiam. E quando Carolina acordou de um breve cochilo, viu algo estranho em seu colarinho. Um pequeno pedaço de pano velho preso ao colar do cão, com uma costura torta. Dentro, um papel dobrado. Ela abriu com cuidado, uma letra simples escrita à mão. Se ele tentar te machucar, eu vou saber. Eu vou estar lá, porque você é a filha da mulher que me salvou. Carolina arregalou os olhos. O bilionário havia esquecido de Teresa, mas o cão não. Era uma tarde abafada em São Paulo quando a bomba estourou. O jornalista investigativo Eduardo Melo, conhecido por desenterrar verdades que muitos pagariam para manter enterradas, apareceu no programa da tarde com um envelope pardo nas mãos. O que ele tinha ali dentro não era apenas papel, era pólvora. Isso que vocês vão ver agora muda tudo, disse ele, encarando a câmera com gravidade. É um dossiê judicial esquecido, talvez propositalmente. Um processo aberto por Carolina Silva, ainda menor de idade, contra a construtora Bernardes, depois que sua mãe sofreu um acidente em um dos prédios inacabados da empresa. A imagem do documento apareceu na tela. Ano 2011. Nome da autora Carolina dos Santos Silva. Representada por Defensoria Pública. A ré.
Construtora Bernardes S.A. O público ficou em choque. A mãe de Carolina, Teresa, havia caído de uma escada sem corrimão durante uma visita à obra onde levava marmitas para trabalhadores. Fraturou a bacia. Ficou meses sem conseguir andar. A empresa não ofereceu nenhum suporte médico e quando Carolina tentou buscar justiça, o processo desapareceu, arquivado sem julgamento, abafado com base em falta de provas e conexão direta. Agora, tudo fazia sentido. Otávio sabia quem ela era. Sabia desde o início. O empurrão na estação da Sé já não era visto como um acidente, nem como um impulso. Era premeditado. Era pessoal. Era vingança. A mídia reagiu em fúria. As redes sociais se incendiaram. A hashtag Justiça por Carolina foi substituída por outra, ainda mais forte. Mas Otávio sabia. Manifestações começaram a se formar na porta da sede da construtora Bernardes, na Avenida Faria Lima. Jovens com cartazes, mães com filhos nos braços, ativistas, jornalistas, todos gritavam por justiça. Chega de impunidade! Vidas não são descartáveis. Na tela da TV, o rosto de Carolina aparecia cada vez mais. Não o rosto de uma vítima indefesa, mas de uma sobrevivente que agora simbolizava uma luta coletiva contra a elite que pisa nos invisíveis. No hospital, Carolina assistia tudo sem dizer uma palavra. O som da TV preenchia o quarto como uma maré que subia aos poucos. Ao seu lado, Rafael lia os comentários online. Ela é gigante. Essa mulher representa milhões de nós. Não soltem esse cara até ele provar do próprio veneno. Ela engoliu em seco. Valente como sempre, não. Desgrudava dos seus pés. Eu só queria viver em paz, sussurrou ela. Agora você é a voz de quem nunca teve voz, Carol, disse Rafael, apertando levemente sua mão. Enquanto isso, Otávio assistia tudo de seu apartamento luxuoso, transformado em bunker. Não havia mais controle de dano possível. Seus advogados ligavam sem parar. A imprensa acampava na frente do prédio. A reputação da empresa desmoronava em tempo real. Mas o que doía mais era o silêncio. Otávio finalmente entendeu que aquele empurrão não derrubou só uma mulher. Ele derrubou o império de arrogância que construiu sobre os escombros dos outros. E pela primeira vez em décadas, sentiu medo. Não o medo da prisão, mas o medo de ter que enxergar o próprio reflexo. Na noite seguinte, o caso chegou ao Jornal Nacional. Boa noite. Hoje, a história da mulher empurrada nos trilhos do metrô tomou uma nova proporção. Um documento inédito mostra que Carolina Silva já havia processado a construtora Bernardes anos atrás, ligando diretamente o empresário Otávio Bernardes a um passado de negligência e dor. O Ministério Público anunciou que reabrirá o processo antigo por omissão corporativa e investigará a tentativa de homicídio com agravante de motivação pessoal. A imagem de Carolina no hospital apareceu em todo o país. A de Otávio, algemado, também. Mas o momento mais inesperado da transmissão foi outro. O vídeo gravado por Rafael mostrava Valente, o vira-lata, sentado à porta do hospital. E ao lado dele, um senhor de rua com uma cicatriz no rosto, acariciando o cão com reverência. Esse cachorro, esse aí tem história. E não é a primeira vez que ele salva alguém da família dela. O país inteiro prendeu a respiração. No dia seguinte, as manchetes mudaram mais uma vez. Quem é Valente? O cão que desafia a morte 2 vezes. Cão-herói pode ter ligação com o passado de Carolina. Milagres têm patas? As luzes frias do hospital público piscavam no corredor, como se o próprio prédio estivesse cansado de lutar. Era madrugada. A cidade dormia sob a falsa segurança de um silêncio inquietante. Carolina repousava em um leito da ala obstétrica. O rosto ainda pálido, os olhos semicerrados.
Valente, sempre ao seu lado, dormia enroscado aos pés da maca, como um guardião que jamais tira folga. Rafael, agora transferido oficialmente para aquela ala, cuidava dela com a delicadeza de quem cuida de alguém que aprendeu a admirar profundamente. Mas naquela noite, algo estava diferente. Eram 2h17 quando Rafael notou a movimentação. 2 homens altos, de jalecos brancos e máscaras cirúrgicas, caminhavam pelos corredores. Não estavam nos turnos, não tinham crachás, moviam-se rápido demais e olhavam para todos os lados como quem não queria ser visto e, ao mesmo tempo, sabia que estava sendo. Rafael sentiu um arrepio na nuca. Eles se aproximaram da ala onde Carolina estava internada. Um dos homens carregava um objeto debaixo do avental, algo rígido, longo. Rafael, mesmo com o coração disparado, não hesitou. Correu para a portaria interna. "Segurança! 2 homens estranhos na ala C!" gritou ofegante. "Estão tentando entrar no quarto da paciente sob proteção." O rádio crepitou, e em segundos, 2 agentes armados surgiram pelos corredores. Um alarme discreto foi acionado. Mas já era tarde demais. Os homens mascarados forçavam a porta do quarto. Valente começou a rosnar do outro lado, os pelos do dorso eriçados, os dentes à mostra. Um som grave e furioso que jamais havia emitido. A maçaneta girou. Mas antes que a porta se abrisse completamente, Rafael apareceu com os seguranças. Os homens recuaram, rápidos, tentando fugir. Um deles atirou uma bomba de fumaça improvisada no corredor, criando caos e desespero. Pacientes gritaram. Enfermeiros correram. E os agressores desapareceram pelas escadas de emergência. A tentativa de atentado foi frustrada. Mas o recado, não. Carolina acordou em pânico com os gritos e a fumaça. Quando viu Valente em posição de ataque e Rafael suado, tentando controlar a situação, entendeu? Tentaram matá-la. "Eles vieram por mim", murmurou, o olhar tremendo. Rafael assentiu, engolindo a raiva. "Alguém quer silenciar você. E não é só por vingança, é porque agora você representa o fim de um império inteiro." Na manhã seguinte, a notícia se espalhou mais rápido que o fogo. Tentativa de atentado contra Carolina no hospital. Vítima é transferida para a unidade protegida. Valente reage e impede agressão. A indignação nacional atingiu o limite. A #Protejam Carolina liderava os trending topics. O povo já não via apenas uma mulher grávida, viam ali um símbolo. A resistência encarnada em alguém que se recusava a ser silenciada, que já havia caído, literalmente, nos trilhos da cidade e se levantado. Carolina foi realocada às pressas para uma ala especial, sob sigilo total, em um hospital do interior. Apenas Rafael foi autorizado a acompanhá-la. Valente, claro, não sairia de perto dela nem se tentassem. Durante o trajeto na ambulância escoltada, Carolina segurava a barriga com uma mão e a pata de Valente com a outra. Eles tentaram apagar a verdade, mas a verdade está viva aqui dentro, disse ela, olhando para a própria barriga. "E eu não vou desistir." Rafael a olhou em silêncio, emocionado. Do outro lado da cidade, Otávio Bernardes assistia à notícia do atentado de sua cela provisória. Os olhos fundos, os cabelos desgrenhados. Os advogados lhe garantiam que nada poderia ser provado contra ele. Mas agora, nem mesmo eles pareciam tão seguros. Um nome surgia em toda a tela, em todo canto. Carolina Silva. E a sua maneira silenciosa. Outro nome também, Valente. O Brasil parou. O vídeo era simples, filmado com um celular, em um quarto iluminado apenas pela luz suave de uma luminária. Carolina aparecia sentada em uma cadeira de rodas emprestada, o rosto ainda pálido, mas com um brilho nos olhos que nenhum corte da alma podia apagar. Valente estava ao seu lado, como sempre, firme, silencioso, um sentinela de 4 patas. Na tela, ela encarava a câmera com serenidade. "Minha vida não vale menos porque estou sentada, nem porque sou pobre, nem porque sou mulher.
E não vai ser um nome rico, um terno caro ou um histórico de poder que vai me calar. Silêncio. E então o país inteiro explodiu em aplausos digitais. Curtidas, comentários, reações de todas as regiões. Celebridades compartilharam. Professores usaram o vídeo em sala de aula. Jornalistas emocionados o exibiram ao vivo. Aquela mulher, até então invisível na multidão da cidade, se tornava o novo símbolo de um Brasil que cansou de engolir injustiça. Mas por trás daquela entrevista havia outro herói. Rafael, o jovem estudante de enfermagem, não conseguia dormir desde o atentado. O medo que sentia por Carolina se transformara em uma força que nem ele sabia que tinha. Com seus contatos, da universidade organizou o impensável. Um grupo voluntário de médicos, psicólogos, advogados e ativistas. Era o nascimento do projeto Vida sobre Trilhos, Justiça por Carolina. Se o sistema tenta esmagar quem luta, então a gente junta quem quer levantar, disse Rafael no vídeo de apresentação da campanha. A arrecadação começou com poucos reais, mas em questão de horas. Virou um fenômeno. Crianças doavam suas mesadas. Idosas costuravam panos com frases de apoio. Um taxista em Recife entregou seu dia inteiro de corrida. Uma pequena padaria no interior de Goiás colocou um cartaz. Todo o pão vendido hoje vai para Carolina. E assim, o país se ergueu por ela. Em 48 horas, o fundo já havia arrecadado mais de 1,2 milhão. O suficiente para garantir moradia, segurança e atendimento médico de excelência. Uma ONG de direitos humanos entrou com processo criminal contra Otávio, agora acusado não só de tentativa de homicídio, mas também de perseguição sistemática e abuso de poder empresarial. E Carolina, mesmo frágil, com o corpo ainda em recuperação e a alma em retalhos, se levantou. Não fisicamente, mas com a força que brota quando se entende que não está mais sozinha. Foi convidada para uma entrevista ao vivo, em rede nacional. A emissora preparou um estúdio acessível. Rafael estava nos bastidores, nervoso. Valente, claro, deitado aos pés dela, já era quase tão famoso quanto ela, e tão respeitado quanto. A câmera acendeu a luz vermelha. O Brasil segurou o fôlego. Carolina respirou fundo e falou: "Eu não pedi para ser símbolo de nada. Só queria cuidar do meu filho, conseguir um trabalho e viver com dignidade. Mas me jogaram nos trilhos. E quando todo mundo achou que era o fim, alguém me puxou de volta. Primeiro foi o Rafael. Depois foi esse país inteiro. E agora sou eu que quero puxar de volta quem ainda está caído, porque eu sei o que é estar ali, entre o medo e o esquecimento." A apresentadora tentou conter as lágrimas. "O que você diria para mulheres que passam por isso todos os dias, mas não têm câmeras, campanhas ou sorte?" Carolina olhou direto para a lente. Sua voz saiu firme, vibrante. "Que elas não estão sozinhas. Que a gente não precisa mais aceitar o empurrão como parte da rotina. E que existe um país inteiro que pode e vai levantar com a gente." No dia seguinte, Valente ganhou um colar simbólico com uma plaquinha: "Guardião da Resistência." E Rafael foi homenageado na Câmara Municipal como herói civil. Mas o maior prêmio ninguém via. Era o sorriso de Carolina ao receber a ultrassonografia nova. Coração do bebê saudável, coração dela, renascendo. Era uma manhã cinzenta em São Paulo. A chuva fina molhava os degraus do Tribunal de Justiça, como se a própria cidade estivesse lavando as mágoas de uma história que pesava nos ombros de todos. A multidão se aglomerava do lado de fora, segurando faixas, cartazes e esperança. Na entrada, câmeras de TV, repórteres, drones. O julgamento de Otávio Bernardes, o bilionário que empurrou uma grávida nos trilhos do metrô, estava prestes a começar. E seria televisionado para o país inteiro. Dentro do salão, o clima era denso. Do lado direito, Otávio sentava-se com os ombros curvados, agora irreconhecível.
O homem de terno sob medida parecia pequeno diante do tribunal. Seus advogados murmuravam estratégias, mas a energia no ar já dizia. Aquele julgamento era mais do que legal. Era moral. Era coletivo. Do lado esquerdo, a promotoria organizava pilhas de provas, gravações de câmeras, testemunhos, dossiês, imagens de Carolina nos trilhos, dados dos processos abafados pela construtora. Eduardo Melo, o jornalista que revelara os documentos, seria ouvido como testemunha. A defesa tentava uma linha tênue. Otávio estava sob estresse agudo, confuso, pressionado por campanhas violentas contra sua empresa. Tentaram alegar um lapso de sanidade, que ele não sabia o que fazia. Mas então a porta do tribunal se abriu e o silêncio se instalou como um manto sagrado. Carolina entrou, grávida, pálida, mas com um olhar que dizia tudo. Amparada por Rafael de um lado e Valente do outro, ela caminhava lentamente pelo corredor central. Cada passo parecia arrastar uma multidão junto. Todos se levantaram, até o juiz. Ela chegou até a cadeira de testemunha, sentou com esforço, e então pediu para falar. Meritíssimo, com sua permissão eu queria dizer algo, não como vítima, mas como mulher, como cidadã. O juiz assentiu com um gesto. Os olhos do país inteiro estavam nela. Carolina respirou fundo. O que ele tentou empurrar não foi só meu corpo, foi minha dignidade, minha existência, minha história. Ele sabia quem eu era, sabia de onde eu vinha, e escolheu me apagar. Fez uma pausa. A voz tremia, mas não quebrava. Só que aqui estou, não em pé no físico, mas em pé no que importa, porque nenhuma cadeira de rodas, nenhuma cicatriz, nenhuma dor pode tirar isso de mim. Eu sou filha de uma mulher que foi destruída em silêncio e mãe de uma criança que vai nascer cercada de verdade e dignidade. O silêncio no tribunal era absoluto, nem mesmo os jornalistas conseguiam digitar. O juiz levou a mão ao queixo. Até Otávio, atrás da mesa de mármore, desviou o olhar. Não estou aqui para vingança, concluiu Carolina. Estou aqui porque acredito que justiça é quando a gente para de fingir que tudo bem empurrar alguém e seguir em frente. Valente, aos pés da cadeira, soltou um suspiro, como se soubesse que o momento mais importante havia passado. Horas depois, após os depoimentos finais, o juiz retornou com a sentença. Sua voz ecoou no salão como um trovão calmo. Após análise minuciosa das provas, vídeos, testemunhos e circunstâncias do caso, este tribunal decide, por unanimidade, condenar o réu Otávio Bernardes a 12 anos de reclusão em regime fechado, pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado e danos morais à vítima Carolina Silva. A multidão do lado de fora explodiu em aplausos. Dentro do tribunal, alguns choravam, outros aplaudiam em silêncio. Rafael segurou a mão de Carolina. Valente abanava o rabo, como se soubesse que tudo que protegera até ali, finalmente estava seguro. Otávio foi levado algemado, com os flashes das câmeras iluminando sua queda final. Carolina olhou para ele uma última vez, mas não com raiva, com algo maior. Paz. Meses se passaram desde o julgamento que parou o Brasil. Mas a história de Carolina Silva continuava viva, não apenas nas redes, nos jornais ou nas salas de aula, mas no coração de cada pessoa que se permitiu sentir. Otávio Bernardes, uma vez símbolo de poder e impunidade, perdeu tudo. A construtora Bernardes foi à falência após a avalanche de processos trabalhistas represados, denúncias de negligência e abandono de investidores. A sede da empresa, que antes ocupava um quarteirão inteiro na zona nobre de São Paulo, foi leiloada para cobrir dívidas trabalhistas. O nome Bernardes, que um dia inspirou reverência, agora era sinônimo de ruína moral. Mas enquanto um império desmoronava, outro, invisível e silencioso, começava a ser reconstruído, tijolo por tijolo,
pelas mãos de uma mulher que um dia foi empurrada para os trilhos e se recusou a ficar lá. Carolina não voltou para a Zona Leste. Ela se mudou para um bairro tranquilo, em um sobrado simples, com varanda florida, doado por uma ONG que viu nela mais que uma sobrevivente. Viu uma ponte entre dores invisíveis e vozes caladas. Logo após o nascimento de seu filho, Carolina recebeu uma proposta inesperada: trabalhar como escritora residente em uma revista de direitos humanos. A missão? Escrever sobre sua história e dar espaço a outras como a dela. E ela aceitou. Passou a visitar comunidades, abrigos, casas de acolhimento, prisões femininas, ouviu relatos, chorou com estranhas, escreveu sobre todas, mulheres que, como ela, foram empurradas de várias formas, pela pobreza, pelo machismo, pela indiferença. Suas palavras ganharam o país. Seus textos viraram exposições, podcasts, livros escolares. E sua cadeira de rodas nunca foi escondida nas fotos. Era símbolo, era verdade. Rafael, o estudante que um dia a puxou dos trilhos, seguiu ao lado dela. Nunca se tornaram um casal e nunca precisaram. O que havia entre eles era algo ainda mais raro. Uma amizade forjada no trauma, selada na coragem e regada com respeito. Carolina o escolheu como padrinho do seu filho. E no dia do batizado, ao segurarem juntos o pequeno menino nos braços, ela sussurrou no ouvido de Rafael: "Ele se chama João Rafael, por você, porque esse nome me lembra o momento em que tudo podia ter acabado, mas alguém decidiu fazer diferente." Rafael chorou em silêncio. Valente, agora com coleira vermelha bordada com a frase "Guardião da Esperança", correu ao redor da igreja com a leveza de quem sabe que cumpriu seu propósito. Naquela manhã, a praça estava cheia de gente comum. Pessoas que acompanharam tudo de longe, mas que sentiam que aquele bebê, aquele nome, aquela mãe, também pertenciam a elas. E toda vez que João chorava à noite, Carolina o embalava com paciência. "Você nasceu da dor, mas também da coragem", dizia baixinho. "E o mundo vai ser melhor porque você chegou." Ao olhar nos olhos do filho, ela via o que nunca deixaria de sentir. Ela venceu. Não apenas sobreviveu ao empurrão, mas devolveu à humanidade, a um país inteiro que por um tempo também havia se acostumado a calar. A história de Carolina não é só sobre uma mulher empurrada nos trilhos do metrô. É sobre um país que se recusa a continuar aceitando o silêncio como resposta. É sobre um cachorro de rua que não virou o rosto. Sobre um jovem que escolheu agir em vez de gravar. Sobre milhares de pessoas que disseram "chega". Carolina nos mostrou que justiça nem sempre vem de cima. Às vezes, ela começa com um grito abafado, com um olhar que diz "não aguento mais", com um gesto pequeno, mas cheio de coragem. E você? Quantas Carolinas passaram por você hoje sem serem vistas? Quantas injustiças poderiam ter sido interrompidas com uma palavra? Quantas histórias silenciadas ainda precisam da sua voz? Se essa história te tocou, compartilhe com alguém. Comente aqui embaixo o que você sentiu. Já presenciou algo assim? Sua voz também pode ser uma ferramenta de mudança. E não se esqueça, inscreva-se no canal para mais histórias reais, emocionantes e transformadoras, porque todos os dias, em algum lugar, alguém como Carolina decide resistir.